Temporada de clubes acabou na Europa, mas as seleções já estão em campo se preparando para a Eurocopa. Portugal e Finlândia é o amistoso que a gente vai analisar agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Bets do Dia para falar agora de seleções. O futebol europeu acabou, Real Madrid campeão da Champions pela 18ª vez, mas tem Eurocopa chegando e tem seleções se preparando para a competição. Uma delas é Portugal, que enfrenta a Finlândia, que não conseguiu classificação, né? Não estará na Eurocopa, mas os portugueses sim, e é o jogo que a gente vai analisar agora. Eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse joguinho amigável, né? Um amistoso entre seleções, literalmente, né? Um amistoso entre seleções, preparatório para a Eurocopa, para apenas um deles. Conforme o Fábio mencionou, Finlândia não está na competição continental, né, de seleções europeias, mas a Portugal sim. Então vamos trazer o contexto melhor aí dessa equipe, desse confronto, né, como chegam as seleções, e vamos analisar também estatísticas, números, informações para você, apostador, buscar melhores oportunidades para este jogo lá na Bet Nacional. É isso, o jogo que será nesta terça-feira, né, dia 4 de maio, às 4 da tarde, lá no José Alvalade, em Lisboa, né, estádio do Sporting, né? José Alvalade, perfeito. Isso. Fui lá já. Lindo. Então, mando de Portugal, né, vai jogar em casa ali com o seu torcedor, a gente aproveita para ver como chegam as equipes em números, tá? Portugal que perdeu o último amistoso contra a Eslovênia, mas antes disso vinha de uma sequência incrível, né? Nas eliminatórias da Euro teve 100% de aproveitamento, né? Venceu todos os jogos. E várias goleadas também, né? Isso. A Finlândia vem de uma vitória, né, no amistoso contra a Estônia, né? Um time fraquinho e tal, mas antes teve um jogo pela repescagem, né, da Eurocopa, perdeu, não conseguiu aí chegar na fase de grupos, né? Então vai ter esses amistosos aí para terminar a sua temporada. A média de gols marcados é da Eurocopa, tá? Da Eurocopa não, das eliminatórias da Euro. Portugal tem 3,7 e 0,2 gols sofridos, né? Uma média incrível, né? Tanto de gols marcados como gols sofridos. Já a Finlândia tem uma defesa pior, mas tem um ataque ali que costuma marcar pelo menos um gol de média. E em relação ao ranking da FIFA, né, bem distantes, né, os dois times. Sim. Pois é, né, a gente trouxe essas estatísticas aí em termos de média de gols sofridos e marcados, justamente nas qualificatórias para a Eurocopa, para evitar amistoso e trazer informações mais contundentes, né? Mas realmente, assim, é nítida a diferença, a disparidade entre Portugal e Finlândia, e não só os elencos, né, mas também o fato de uma equipe estar se preparando para a Eurocopa, vai pegar ritmo de jogo, né? Tem jogadores aí atuando em grandes equipes do futebol mundial, não só europeu, contra a Finlândia, que é uma seleção um pouco mais tímida, né? Que não vai disputar a Eurocopa, então não tem tantas motivações assim. Mas vamos trazer padrões agora das equipes para a gente poder conseguir buscar algo de valor, né? Porque obviamente as odds vão estar muito discrepantes em termos de resultado final. Isso aí já é nítido, a gente não precisa nem fazer um suspensezinho. Vamos trazer aí os padrões das equipes para ver como chegam as equipes de fato em termos de nuances para esta partida. Portugal tem um ataque forte, né, com exceção do último amistoso que perdeu por 1-0, mas 2-0, mas antes disso, né, nas eliminatórias da Euro, ele vem de 7 jogos consecutivos marcando pelo menos 2 gols em cada jogo. Então é um ataque forte. Nos jogos da Finlândia, a gente também vê que tem uma tendência de pelo menos 3 gols em cada partida. Isso aconteceu nos últimos 6 jogos, né, da Finlândia. Claro que um desses foi goleadas que a Finlândia sofreu, né? É um time ali que os seus jogos costumam ter ali uma quantidade razoável de gols, mas quando a gente já vai para os confrontos diretos, né, já não tem essa tendência. Inclusive, aí é conflitante. As equipes se enfrentaram 10 vezes na história. Em 8 desses jogos, a gente teve no máximo 2 gols, né? Inclusive nos últimos jogos, Portugal venceu, mas venceu por 1-0, 2-0. Tem uma vitória da Finlândia também, a única da história, né, que foi já há mais de 20 anos. Mas temos aí um favoritismo, estatísticas ali recentes, né, que até colocam uma lógica. Mas quando a gente vai para os confrontos diretos, Matheus, a gente vê que é uma tendência de um jogo com menos gols do que o imaginado. Porque a grande questão também desse retrospecto de confrontos diretos é que a gente traz um recorte muito grande também, né? Não são jogos que são disputados com tanta frequência quando a gente traz, por exemplo, 2 equipes ali da mesma Liga Nacional, né?
a quantidade de confrontos é bem menor, então acredito que isso perde um pouco, digamos, de Relevância, valor, de relevância na nossa análise. A gente observou que sai pelo menos 3 gols em jogos da Finlândia nas últimas 6 vezes que a seleção entrou em campo. Né? São médias altas até de gols marcados. A gente observou que a média de gols marcados da Finlândia foi de mais de 1 por jogo. E a média de gols, realmente, nas eliminatórias para a Eurocopa, ela também supera 3. Então, eu acredito que a gente tem uma tendência muito grande de gols para esse confronto. E, obviamente, uma tendência um pouco maior para uma goleada, né? Do lado de Portugal. Pode ser até que a Finlândia deixe seu golzinho ali também. Mas a gente imagina uma vitória por uma margem maior de gols de Portugal. É isso que a gente vai buscar agora no nosso Momento Bet Nacional. Produção, por favor, põe o site aí da Bet Nacional para a gente analisar as odds, por favor. Enquanto a nossa produção coloca, né, o jogo Portugal e Finlândia, inclusive vamos ter vários jogos aí de seleções nos próximos dias, né? Então você é apostador. Agora que o futebol de clubes da Europa acabou, né? Vai ter o Brasileirão ainda que vai continuar, mas também ficar de olho nesses jogos aí internacionais. Pô, a odd de Portugal baixíssima, né? 1,19. A gente tá quase pagando para a Bet Nacional para apostar em Portugal. Então baixa que tá. Pois é, por mais que tenha aí uma probabilidade gigantesca de Portugal vencer o jogo, é uma cotação que, para fazer uma aposta simples pré-jogo, não tem seu valor, né? 19% do retorno é algo de muito risco. Então a alternativa acaba sendo o handicap, né? O handicap, ele justamente nos condiciona para uma aposta por uma margem de gols. Né? Por exemplo, o handicap menos 1,5 significa que o Portugal tem que vencer por pelo menos 2 gols de diferença, está pagando 1,54. Não é uma odd tão grande assim, mas pré-jogo eu diria que é uma alternativa muito interessante. Por quê? A gente não espera que Portugal vença por uma margem simples, né? Espera-se que Portugal vença com facilidade. É uma seleção com jogadores aí extremamente qualificados, né? A gente tem o Otavinho jogando muita bola lá na Arábia Saudita, o Vitinha fez uma Champions League muito boa pelo PSG, Cristiano Ronaldo, né? Não dá pra negar, foi convocado mais uma vez. Então a gente Fernandes, né? Pois é um time muito qualificado, né? Um time que até chega ali como um possível candidato a título da Eurocopa, pode-se dizer. Acho que não está no escalão ali de favoritos, né? Mas é uma equipe que venceu a Eurocopa recentemente, né? Sim. Lá em 2016. Então, e é quase a mesma geração, digamos assim, né? Então, assim, Portugal vencer por pelo menos 2 gols de diferença, uma Finlândia, a equipe que não está se preparando para a Eurocopa, é só um amistoso mesmo, né? Acredito que vai acontecer com uma certa facilidade e a gente tem uma cotaçãozinha 1,54 que dá para ir pré-jogo, né? 2 gols de diferença para Portugal, acredito que vai acontecer. Tem outros mercados interessantes que tu vê para essa partida, Matheus? Bom, eu acho que para o ao vivo, uma opção aí interessante, né, é o Portugal vencer o primeiro tempo. Eu fico com um pouquinho de pé atrás no pré-jogo, porque a gente não sabe se Portugal vai ser lançado desde o início do jogo. Então fica como uma pincelada aí para o ao vivo. Produção, por favor, sobe um pouquinho, vai lá em primeiro tempo, para Portugal vencer o primeiro tempo. Então uma cotação até melhor do que o handicap, 1,56. Mas é uma alternativa interessante para o ao vivo também, porque essa odd ela sobe muito rápido, né? Já que o primeiro tempo a gente só considera literalmente a primeira metade da partida, só tem 45 minutos para essa aposta acontecer, né? De nada interessa o que vai acontecer no segundo tempo. Então se Portugal ali por volta dos 10 minutos ainda não tiver feito 1-0, essa cotação ela já vai estar mais atrativa, né? Então espera-se que o Portugal vença o primeiro tempo. É uma alternativa para o apostador aí também. Também fico de olho aí para o gol de Portugal, claro, Portugal não pode fazer gol com 2 minutos. Que aí já era, né? Já vai por isso que a recomendação pré já fica ali no menos 1,5, porque vai que Portugal também não faça gol no primeiro tempo. Terminou 0-0, mas no segundo tempo deslanche e faça ali 2-0. Então o handicap vai ser green, né? Por isso que eu acredito que pré-jogo seja melhor. Mas a gente pode olhar também gols, né, Fábio? Até porque a gente observou que a Finlândia geralmente deixa um golzinho ali, né? Nos últimos jogos a gente observou isso. Porém, para pegar algo de valor em gols, a gente teria que ir no mais de 3. O mais de 2,5, ele só paga 1,44, que essa seria uma boa aposta caso tivesse uma odd mais alta. No mais de 3, o que é que eu penso? É o seguinte, para ser green no mais de 3, teria que sair pelo menos 4 gols. É bem verdade que se sair 3, o dinheiro é devolvido. Mas o que é que eu penso? Se for para sair 4 gols, o apostador ele sempre vai buscar o green, né? Ele quer dinheiro no bolso. Para ser green aqui, teria que sair 4 gols. Pô, se for para sair 4 gols, muito provavelmente a gente vai ter uma margem de 2 gols de diferença para Portugal, né? Um 3-1 também é green lá no handicap, né? Eu acho que só seria red no mais de 3 e... só seria green no mais de 3 e red no handicap se fosse um 2-2, um 3-2, coisa que a gente não imagina. A gente não imagina a Finlândia fazendo pelo menos 2 gols, né? Então o handicap acaba sendo uma opção melhor. Acredito que seja mais fácil. Vai que a partida termina 2-0, né? Portugal é um amistoso, né? Sim. Então os jogadores vão ali tentar se poupar. Acho que quando fizer 2-0, talvez Portugal nem dê uma relaxada. Então é meio arriscado a gente apostar numa margem tão grande de Portugal para esse jogo. Então, Matheus, repassando
Dica do tipster para o duelo entre portugueses e finlandeses. A nossa dica do tipster para Portugal e Finlândia, amistoso preparatório para a seleção lusitana, que logo mais jogará a Eurocopa, né? A nossa dica do tipster fica por conta do handicap menos 1.5. Significa que Portugal deve vencer por pelo menos 2 gols de diferença. A gente observou que a seleção portuguesa fez umas eliminatórias para a Eurocopa muito boa. O time vinha de 11 vitórias consecutivas aí, perdeu recentemente um amistoso, né? Mas agora já mais próximo da Eurocopa, acredito que vai ter uma motivação maior para o time chegar pronto para a competição. Vale lembrar que a seleção portuguesa foi campeã da Eurocopa em 2016, né? 2 edições atrás. Então, volta para tentar um bicampeonato contra uma Finlândia que sequer se classificou para a Eurocopa. Então, literalmente, é só um amistoso ali para a adversário da seleção portuguesa. A gente espera que a equipe consiga vencer por pelo menos 2 gols de diferença. O fique de olho, uma alternativa para o ao vivo, é a vitória de Portugal no primeiro tempo. Se logo ali nos primeiros 5, 10 minutos o apostador tiver a oportunidade de estar acompanhando a partida e ver que Portugal realmente está numa pressão muito grande, como se espera, e ainda não conseguiu abrir o placar, aí a vitória no primeiro tempo fica como alternativa muito interessante, já que espera-se que Portugal esteja sim no intervalo, já vencendo o confronto. Então é isso, dicas dadas aí para esse confronto entre Portugal e Finlândia. Mais uma edição do Bets do Dia chegando ao fim. E valeu demais, tá? Pela audiência, pela companhia. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra onde, Matheus? Onde a galera entra? Entra lá em tvbet.com. Conteúdos diários para você, apostador. Temos outros programas também, não só o Bet do Dia. Mas se você curte essas análises, como foi feito aqui agora, você também pode buscar outros jogos que analisamos para buscar oportunidades lá na Bet Nacional. Valeu, Fábio. É isso. Valeu, Matheus. TVBet, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Até a próxima. Tamo junto.